Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e hoje eu vou estar falando sobre alguns passos simples para iniciantes na escolha de empresas. Então, caso você ainda não siga a gente, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal e também entre no nosso grupo aberto no Telegram. O conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Então hoje eu vou estar abordando alguns tópicos, como por exemplo, o que é uma boa empresa, a importância do lucro líquido, falando sobre a dívida das empresas, o payout na questão de dividendos, alguns setores perenes e também o planejamento de longo prazo. Para começar, a gente precisa entender o que é uma boa empresa para se investir. Então, grandes empresas são construídas com boas gestões, com setores resilientes. As boas empresas possuem algumas características em comum. Delas eu destaquei 3. Uma boa empresa, ela gera retorno ao seu acionista, até porque o dono de uma empresa, que seria o seu maior acionista, ele investe, ele constitui seu negócio esperando ter um retorno. Então, ele injeta um capital na empresa e ele espera que esse capital ele volte ainda mais do que ele colocou. Então, uma boa empresa ela precisa gerar um retorno positivo ao seu acionista e um bom retorno. Ela também supre a sua necessidade de capital, até porque o empresário ou o acionista ele vai colocar dinheiro no negócio e ele espera que esse negócio, além do retorno que oferecido, ele espera que essa empresa ela pague com uma certa frequência um dinheiro para esse acionista para que ele possa utilizar e continuar sendo sócio da empresa e gerando mais resultados, gerando um fluxo de caixa. Também uma boa empresa, ela fornece tranquilidade e segurança. Ninguém que vai investir vai pensar em ter dor de cabeça, ficar tendo prejuízos ou ficar inseguro com o dia de amanhã. Então, no grau de investimento, uma empresa ela fornece essas coisas muito importantes que são a tranquilidade e a segurança. Se uma boa empresa oferece retorno para o seu acionista, então ela precisa entregar uma coisa que é o seu lucro líquido. Seria talvez um dos principais pontos na hora de avaliar um investimento é o seu lucro líquido. Uma boa empresa com lucros constantes, ela oferece retorno constante. Então, se uma empresa ela sempre vem reportando um crescimento no seu resultado ou determinado resultado positivo, ela sempre vai apresentar um retorno também positivo, porque ela está produzindo. Já uma empresa que eventualmente ela tem um resultado bom, aí depois ela tem um resultado ruim, já não vai ter constância nesse retorno, porque em um momento o lucro é muito bom, em outro, ela pode até gerar um prejuízo e acabar danificando o capital do acionista. Então eu destaquei que o lucro líquido é o verdadeiro retorno do acionista. Afinal, ele vai empregar um dinheiro numa empresa e o lucro líquido determina o que ela produziu. Em outras palavras, o que ela gerou de valor. E uma coisa muito importante que ela deve apresentar crescimento. Então, para exemplificar o que eu estou falando, eu trouxe aqui 2 bancos para a gente comparar. Um primeiro aqui é o Banco ABC. Então aqui a gente vê que o retorno do Banco ABC ele apresenta um crescimento. Em 2020 teve uma queda por conta da pandemia, mas após isso o banco vem entregando recorde de lucro conforme vai passando o tempo. Consequentemente, essa entrega de resultado positiva vai gerar a longo prazo um retorno igualmente positivo para o seu acionista. Já, por exemplo, o Banrisul, que é um banco aí que está com o seu lucro de lado por algum período, né, como a gente pode observar aqui, ele teve um crescimento em 2019, em 2020 já caiu, mas aí depois se manteve bem estável. A gente pode observar que isso influencia diretamente o retorno do seu acionista, até porque ele não gerou valor nesse período. Um segundo ponto muito importante na hora de avaliar uma empresa é a dívida dela, saber se a empresa está muito endividada ou se ela tem uma folga financeira. Então, quanto menos dívida, maior a segurança. Segurança e dívida são inversamente proporcionais. Por quê? A dívida gera corrosão de valor, porque ao invés desse resultado ser convertido em dividendos ou em investimentos, ele acaba sendo utilizado para amortizar juros, pagar juros, né, amortizar valores tomados. Também, se uma empresa não tomar cuidado com o seu endividamento e ocorrer um descontrole financeiro, pode se acarretar em uma falência da companhia. Então a dívida também é muito importante de ser analisada. Aqui eu trouxe também o indicador dívida líquida e EBITDA e eu vou mostrar o que isso significa e como interpretar usando a Taesa como exemplo. Então TAE11 é a unit da Taesa. Se a gente arrastar aqui no investidor 10 um pouco para baixo, a gente encontra esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA. O que isso significa?
EBITDA é o resultado operacional da empresa. Isso significa que, desconsiderando, pegando a sua dívida bruta, tirando a posição em caixa, a empresa levaria 3,6 anos para pagar toda a sua dívida. Isso pode prejudicar o pagamento de dividendos. Provavelmente ela não vai sustentar esse yield alto que ela está pagando. Então, outro item muito importante é o payout de uma empresa, que pode oferecer bons dividendos e também o crescimento da sua carteira de ações. Um payout constante, ou seja, uma empresa que paga um bom volume de payout, garante uma estabilidade no pagamento de dividendos, certo? Porque aí, às vezes, uma empresa pode ir lá, anuncia 100% de payout, aí no próximo ano vai lá, anuncia só 10%, 25%, dependendo ali como que for a política da empresa, e aí acaba gerando um yield muito diferente e o acionista não tem esse controle do quanto ele vai receber. Já uma empresa que tem um lucro constante e crescente e um payout também constante, o acionista vai ter uma certeza melhor, uma garantia maior na hora de receber o seu provento. E também é muito importante porque o acionista recebe esse dividendo como dinheiro na sua conta e ele pode reinvestir. Às vezes a empresa que pagou não está tão interessante, ele vai lá e compra outra empresa, que aí vai aumentar o seu efeito da bola de neve, gerando o efeito de juros compostos. Um quarto item muito bom são a questão de setores. Eu até destaquei que setores perenes, que são essenciais à população, para iniciantes é uma boa ideia começar a observar. Não precisa fugir do arroz e feijão. Então o setor financeiro é um setor muito perene, todo mundo utiliza. Energia elétrica também muito importante, petróleo, combustível, tudo isso entrando aqui na questão de energia. E também saneamento, que tem aí concessões e recebem uma certa quantia de dinheiro para estar operando nos seus estados, nos seus municípios, atendendo as casas e gerando também um retorno tanto social para a população, né, oferecendo melhoria na qualidade de vida das pessoas e também um retorno financeiro para o acionista. E o último item que eu quero destacar é o planejamento a longo prazo. Investimento ele não deve ser feito com a cabeça de curto prazo. Investimento ele leva tempo. Você planta e tem que esperar crescer para colher. Então investir é uma maratona e não uma corrida curta. Então foque no longo prazo e fuja de modismos. Até destaquei que o dono de uma empresa, ele não fica lá, a pessoa vai lá, ela abre uma empresa, ele não fica todo dia olhando o preço que está sendo negociado, se a empresa dele valorizou, se desvalorizou, ele não fica vendendo pedaços para cada um, ele vai lá e ele espera expandir o seu negócio, crescer a sua empresa e gerar mais lucro. Então o dono de uma empresa não fica comprando e vendendo a todo momento. Ele quer o fruto que a empresa dá. Para finalizar, pessoal, a conclusão aqui é que na minha estratégia a simplicidade é poder. Não devemos fugir do arroz e feijão. Na minha estratégia é isso, a gente investe no que é óbvio, sem ficar elaborando muita teoria complexa, mas vendo aquilo que está descontado, que faz sentido e aportando em boas empresas. A gente sempre olha lucro, dívida, dividendos e escolher bons setores que eles garantem uma estabilidade melhor para a gente. Na minha estratégia, eu crio uma carteira sólida e sustentável e um fator muito importante que não podemos esquecer é pague bons preços. Não adianta pagar caro pelo seu ativo, porque até uma boa empresa, se você paga caro, você pode ter uma frustração financeira. Até coloquei essa frase aqui, que é atribuída a Warren Buffett, que é preferível pagar um preço razoável em um ótimo negócio do que um ótimo preço em um negócio razoável. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. A gente tem vídeos muito interessantes aqui. Espero que vocês gostem, tá? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. E aqui, se você clicar aqui na aba de sobre, vai ter a descrição do canal e também os sites que a gente disponibiliza. O Instagram, para que a gente faz postagens com frequência, e também o Telegram, onde todo mundo participa. A gente tem mais de 400 membros que estão participando, fazendo comentários e contribuindo com todos. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.